Olá, povo querido! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui em mais um encontro não encontro, uma atividade assíncrona, onde eu falo aqui no presente e vocês vão ouvir aí no futuro, uma prova que o tempo não existe. Ou uma outra reflexão, eu falo aqui no passado e vocês escutam aí no presente. Ou eu aqui no meu presente, você no seu presente e os presentes que não se encontram, mas que se encontram, e seguimos com a nossa atividade de hoje. Deixa eu já cair aqui no meu cantinho, que hoje o assunto é a organização citoplasmática das células eucariontes. Você está assistindo mais uma aula de funcionamento da vida aqui no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou Igor Medeiros e vocês me acompanham agora nessa viagem ao interior das células eucariontes. Esse vídeo nós estamos gravando aqui com um outro sistema de som. Vamos fazer uma análise depois aí para ver qual permanece nos próximos capítulos. Muito bem. Então, depois de ter visto a introdução à célula, onde já observamos os diferentes tipos celulares, as características das células bacterianas e das células de arqueias, também as eucariontes, vocês viram aí as videoaulas de biomoléculas e, na última semana, as membranas, estrutura e permeabilidade das membranas celulares. Então, após termos estudado isso, a próxima etapa é a organização citoplasmática da célula eucarionte. Bom, quando a gente observa uma célula no microscópio óptico, ou quando começamos o estudo da célula, o que chama a atenção de cara é o núcleo, aqui no microscópio, corado aqui, fraquinho, a membrana, que permite observar aqui toda a superfície, o limite da célula, e o espaço entre o núcleo e a membrana é o que nós chamamos de citoplasma. Na verdade, todos os componentes que ocupam este espaço. Tá? Então, o núcleo, que é a periferia da célula, e tudo que está entre o núcleo e a membrana será classificado aí como citoplasma. A membrana é uma estrutura lipoproteica, basicamente, né? Tem também os seus carboidratos, uma estrutura semipermeável que delimita a célula, que vai definir a composição química da célula, porque através dessa seleção que a membrana faz, vai definir quais componentes farão parte da célula. O núcleo, local que na célula eucarionte podemos encontrar o genoma, né? O material genético, local de síntese ou produção das novas moléculas de DNA, né, das cópias de DNA, síntese de RNA, todos os RNA celulares, e o objetivo aqui, o assunto da nossa aula de hoje, o citoplasma, composto pelo citosol, que é a solução aquosa, as organelas membranosas e demais estruturas. Bom, o citosol, como acabamos de falar, é uma solução aquosa, rica em íons, rica em moléculas diversas, como os monômeros das biomoléculas, então aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos também, e nucleotídeos, além de macromoléculas, muitas proteínas, polissacarídeos que vão ocupar aí o espaço do citosol. No citosol acontecem várias reações metabólicas, uma parte importante do metabolismo celular ocorre no citosol. É o local também de síntese e degradação das proteínas, tá? Os principais atores aí das funções celulares. Bom, a célula eucarionte ela é toda compartimentalizada, né? Então, os compartimentos são membranosos, são delimitados por membranas, e cada compartimento ou organela é especializado em uma função diferente. Nessa figura da célula aqui está evidente o núcleo, tá? Em vermelho aqui várias mitocôndrias
E aqui, nesse verde amarelado, os cloroplastos. Trata-se, portanto, de uma célula vegetal. As estruturas que estão escritas em negrito a gente consegue identificar aqui na figura. Aqui, uma figura de uma célula observada em microscopia eletrônica de transmissão, um linfócito, uma célula do sistema imunológico, muito evidente o núcleo, as regiões escuras do núcleo, a cromatina supercondensada, né, a heterocromatina, as regiões em cinza aqui do núcleo, a eucromatina, o nucleolo, tá? E já no citoplasma, o que está evidente aqui, todas essas estrias que ocupam praticamente todo o citoplasma do linfócito, é o retículo endoplasmático. Muito evidente aqui o retículo endoplasmático rugoso. Essas membranas estão com muitos ribossomos aderidos, como veremos agora logo a seguir. Também é possível observar nessa figura algumas mitocôndrias, tá? Que estão aqui apontando com o cursor aqui do mouse em escuro. Essas estruturas aqui incolores pode ser um lisossomo ou peroxissomo, não consigo identificar com essa preparação. Complexo de Golgi não consigo observar nessa micrografia eletrônica e cloroplasto esse tipo celular não apresenta. Além das estruturas membranosas, o citoplasma tem também outras estruturas como o citoesqueleto, tá? E ribossomos. O citoesqueleto é um conjunto de filamentos proteicos, então todo formado por proteínas. Existem proteínas não filamentares que ajudam a prender um filamento no outro, deslocar um filamento em relação ao outro, prender as organelas nesses filamentos do citoesqueleto. Então o citoesqueleto ele confere sustentação para a célula, tá? Visto que a membrana é uma membrana fluida, então é o citoesqueleto que está dando sustentação. Ele vai definir a forma, ele vai definir o movimento de alguns tipos celulares. Já os ribossomos são uma estrutura formada de RNA e proteína e são responsáveis pela síntese de todas as proteínas celulares. Então, como estamos vendo, se as organelas são membranosas e na aula de membranas nós vimos que as membranas são formadas por muitas proteínas, se o citoesqueleto é formado totalmente por proteína, se os ribossomos têm proteína na sua estrutura, está ficando evidente aí que são as proteínas, as moléculas mais diversas que ocupam a maior diversidade de locais na célula, executam uma diversidade enorme de funções. Então, para entender aí a organização de uma célula eucarionte, para entender o funcionamento da célula eucarionte, é importante que a gente entenda como ocorre a síntese e distribuição das proteínas, tá? Elas são feitas pelos ribossomos, como eu acabei de falar, e precisam ser endereçadas aí ao núcleo, né, as proteínas que estão interagindo com o DNA, as mitocôndrias e cloroplastos, então as proteínas que vão fazer respiração celular, as proteínas da fotossíntese, também aos peroxissomos, proteínas do retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, aí, as proteínas que vão fazer a digestão celular, além, claro, das proteínas que permanecem no citosol, tá? Como as do citoesqueleto que acabamos de comentar. Como é que ocorre a distribuição dessas proteínas dentro das células? Uma vez que os ribossomos tenham sintetizado a proteína, ela pode chegar até a sua organela de destino por um transporte vesicular. Vesículas são pequenas bolsas de membrana, e é assim, transportadas em bolsas de membrana, que essas proteínas vão chegar ao complexo de Golgi, à membrana plasmática, aos lisossomos, retículo não. O transporte para o núcleo é um transporte mediado. Ele precisa passar pelo complexo do poro, tá? Ocorre através do complexo do poro. As proteínas que entram no núcleo interagem com os componentes do poro da membrana nuclear
e tem aí o sinal apropriado para atravessar, entrar no núcleo, visto que os ribossomos habitam o citosol e esse é o local então de início aí da síntese proteica. E as proteínas que vão agora sim para o retículo endoplasmático ou mitocôndrias, cloroplastos também, elas são distribuídas por um transporte de membrana, similar em parte ao que a gente viu. São proteínas transmembrana, translocadores, que vão permitir o acesso das demais proteínas a esse tipo de organela, mitocôndria, cloroplasto e retículo. Bom, vamos começar então falando aí das proteínas que permanecem no citosol. Como é que ocorre a distribuição das proteínas que permanecem no citosol? Bom, que proteínas permanecem então no citosol? Enzimas de vias metabólicas diversas, proteínas, por exemplo, do citoesqueleto. Estas são sintetizadas por ribossomos livres, ribossomos que estão aí livres no citosol, vão interagir com o RNA. Começar então pelo citoesqueleto. Segundo momento da aula, o citoesqueleto. Essa rede de filamentos que organiza aí o citoplasma. Então, se a aula é organização citoplasmática da célula eucarionte, o citoesqueleto tem um papel fundamental na célula animal, principalmente. É o citoesqueleto que vai determinar a localização das organelas. Estão vendo aqui esse emaranhado de filamentos? As organelas, então, nunca mais imaginem a organela flutuando na água do citosol, como aparece nesses desenhos esquemáticos da maioria dos livros, tá? Onde as organelas são estudadas separadas por capítulos. Temos que imaginar uma célula completa com todas as organelas habitando o mesmo ambiente ao mesmo tempo, de uma forma síncrona e organizada, tá? Vamos lá então. O citoesqueleto é que vai sustentar a membrana e assim ele vai definir o formato da célula. As alterações de superfície celular da forma da célula decorrem de modificações no citoesqueleto. A movimentação interna de organelas são os filamentos do citoesqueleto que vão possibilitar essa movimentação. Então poderíamos fazer uma analogia aí, eu sei que hoje é cada vez menos comum na vida de vocês, real, mas ainda em filmes vocês conhecem aí a estrutura de um circo, né? No circo você tem uma lona que é fina, mole, sem forma definida, e quando você coloca as estacas, você define o formato, tá, do circo. Então as estacas seriam aí os filamentos e a lona, uma analogia com a membrana. Bom, existem 3 classes de filamentos que compõem o citoesqueleto das células eucariontes. Tá? Esses filamentos são todos feitos por proteínas. O nome dos filamentos foi atribuído em função do seu diâmetro. Então, os microfilamentos, aqui à esquerda na figura, são os mais finos. Microtúbulos, como são tubulares, são os mais grossos, os mais espessos. E a classe de filamentos intermediários tem esse nome porque o diâmetro é intermediário entre os microfilamentos e os microtúbulos. Vamos ver então agora um pouquinho de cada um desses filamentos, do que ele é formado, a posição que ele ocupa e quais funções celulares ele executa. Começando aqui com os microfilamentos, eles são formados pela polimerização de uma proteína globular chamada de actina. A actina tem essa estrutura tridimensional formada por várias alfas-hélices. Tem uma fenda aqui, onde aminoácidos da actina têm uma atração muito forte pela molécula do ATP, o trifosfato de adenosina. E a actina globular, a actina que está solúvel no citoplasma, tá? Vocês vão encontrar em alguns livros actina G, referindo à actina globular, a actina solta no citosol. Essa actina, ao receber o ATP na sua fenda, elas são atraídas umas pelas outras.
Então a actina com ATP, trifosfato ligado, elas são atraídas, formando aqui um processo de nucleação, que é o princípio de composição do filamento. E aí novas actinas vão sendo atraídas para essa extremidade e o filamento começa a aumentar nessa extremidade. O detalhe para entender o funcionamento dos microfilamentos é que pouco tempo após a actina ter entrado na composição do filamento, e aí nós não vamos chamá-la mais de actina G, e sim de actina F, porque ela está na forma filamentar, o terceiro fosfato do ATP ele é hidrolisado, e a fenda fica ocupada pela adenosina difosfato. Então quando um fosfato sai aqui do ATP e a actina filamentar fica com ADP na sua fenda, elas perdem a afinidade que tem umas pelas outras e começam a soltar do filamento. E com isso o filamento começa a diminuir o seu comprimento. Então, gente, para manter esse filamento de actina estável, você precisa toda hora estar colocando a actina em uma das extremidades, porque na outra ela está soltando. E isso implica que a célula tem que estar sempre trocando na actina G ADP por ATP. Então é um gasto energético tremendo manter a organização, as redes de microfilamentos que dão sustentação para a membrana. Para manter o citoesqueleto da célula eucarionte é muito caro energeticamente, tá? Mas ainda assim é funcionalmente muito importante. Por quê? Porque se esses filamentos fossem fixos, a célula não teria como modificá-los, ou ia demorar muito para modificá-los, se dependesse de ações de enzimas, por exemplo, para cortar, quebrar e por aí vai. Embora a reação enzimática seja rápida, aqui nós estamos falando de algo ainda mais rápido. Tá? Então com esse turnover, né, essa reciclagem de ADP para ATP na fenda da actina, os filamentos eles podem aumentar ou diminuir com uma intensidade diferente. Bom, se os microfilamentos formam uma rede periférica na célula, na periferia da célula, logo abaixo da membrana, dando sustentação para a membrana, então são eles que são responsáveis por definir aí o formato da célula, alterar a superfície celular, por exemplo, no processo de fagocitose. Também são eles que vão ser responsáveis por realizar o deslocamento celular. Então os microfilamentos nessa extremidade da célula, por exemplo, começam a polimerizar a actina, então os microfilamentos crescem e vão empurrando a membrana nesse sentido, enquanto que lá no outro lado da célula há uma despolimerização da actina. O filamento vai desmanchando e aí a membrana vai acompanhando o processo. Então a célula expande aqui para um lado, recolhe do outro. Ela expande para um lado, ancora sob um substrato, vai encolhendo atrás e mobilizando a actina desse lado para o outro lado para que possa polimerizar novamente. Ela sai daqui com ADP, troca por ATP, entra na outra ponta dos filamentos e vai empurrando a membrana. O famoso movimento ameboide, que várias células dos organismos pluricelulares, como células imunológicas, executam, e também de alguns organismos unicelulares, como a ameba. Além disso, os microfilamentos organizam algumas estruturas como o cinturão adesivo, que ajuda a prender a membrana de uma célula na célula vizinha na organização dos tecidos. Bom, e os microtúbulos? Os microtúbulos, como o nome já diz, eles são tubulares. São formados por uma outra proteína também globular, também formada por várias alfas-hélices, tá? Só que essa proteína, que foi chamada de tubulina, porque ela foi identificada nas estruturas microtúbulos, as tubulinas, existem mais de um tipo de tubulina. Tubulina alfa, tubulina beta, tubulina gama, as principais. E as tubulinas, elas também têm uma fenda similar ao que nós falamos para actina. Só que enquanto a fenda da actina interage com o
ATP, a tubulina interage com o GTP. Então é o trifosfato de guanosina. Vai ter aí a ose, né? A ribose, mas ao invés da adenina tem a guanina. E as tubulinas, elas se agrupam de duas em duas, formando um dímero. Nesse caso aqui da figura, um dímero de alfa-tubulina com beta-tubulina. Uma vez formado o dímero, na presença aqui do GTP, ele pode entrar na extremidade do filamento e vai entrando em espiral, aumentando aí o comprimento do filamento. Aqui nós temos um corte desse filamento, corte transversal, então dá para ver o cilindro, não dá para ver que ele é oco. O desenho à direita é feito a partir da interpretação dessa micrografia eletrônica. E aqui o microtúbulo longitudinalmente, tá? A partir de onde é feito então os desenhos esquemáticos. Bom, da mesma forma que o filamento de actina, os microtúbulos também são extremamente dinâmicos. Eles podem ter o seu comprimento aumentado ou diminuído, regulando-se aí a disponibilidade do GTP. E assim, regulando a disponibilidade de ATP, de GTP, a célula consegue mobilizar os microfilamentos e os microtúbulos de forma independente. Tá? Logo próximo ao núcleo existem dois cilindros feitos de vários microtúbulos, tá? Que nós chamamos de centríolos. E nessa região dos centríolos sempre fica uma nuvem de tubulina livre, formando o chamado centrosomo. É dessa região que os microtúbulos se projetam para a célula. Então, enquanto os microfilamentos formam uma rede, uma malha que dá sustentação para a membrana, os microtúbulos eles saem todos de um ponto comum e se projetam pelo citoplasma da célula. Imaginem, por exemplo, se vocês pegarem uma uva e espetarem aí uns 40, 50 palitos. Tá? Essa seria uma visualização dos microtúbulos. Bom, eles são responsáveis principalmente pelo movimento de estruturas internas da célula. Então eles vão organizar o fuso mitótico, né? A mitose aqui. A célula já duplicou suas estruturas, já passou pelo processo de intérfase, já tem um centrosomo com um par de centríolos aqui, o outro centrosomo com um par de centríolos aqui, já não há mais membrana nuclear e esses filamentos, mobilizando para lá e para cá, eles vão organizar, alinhar e separar as cromátides dos cromossomos. Então, a movimentação dos cromossomos na divisão celular é toda organizada pelos microtúbulos, bem como mobilização de lisossomos, de mitocôndrias, o tráfego de vesículas, que está muito bem representado no vídeo A Vida Interna da Célula, né? The Inner Life of a Cell. You may find it on YouTube. Então vocês vão encontrar esse vídeo no YouTube. É o vídeo preferido da Isadora, nossa monitora aqui do Instituto do Mar. E certamente vocês vão assistir muitas vezes esse vídeo, porque ele dá uma ideia bem legal de toda a organização do citoplasma da célula eucarionte. Além disso, além de organizar os centríolos, definir o movimento interno de estruturas celulares, os microtúbulos em alguns tipos celulares também vão organizar os cílios e os flagelos, tá? E falando do fuso mitótico, não podemos esquecer dela. Cá está a nossa bola de basquete. Não, uma célula em divisão, com seus microtúbulos, membrana e cromossomos representados. Oh, what happened? O que aconteceu aqui? Bom, gente, seguindo então para o terceiro e último grupo de filamentos do citoesqueleto, falaremos dos filamentos intermediários. O diâmetro intermediário, mais grossos que os microfilamentos, mais finos que os microtúbulos. E de uma forma diferente das outras classes, os filamentos intermediários não são formados por proteínas globulares, e sim por proteínas fibrosas, alfas hélices entrelaçadas, formando dímeros. Esses dímeros se organizam com outro dímero de forma intercalada, formando um tetrâmero.
os tetrâmeros vão se organizando também de uma forma mais complexa, formando fibras. Tá? E também, diferente das outras classes de filamentos, aqui no grupo dos filamentos intermediários foram colocados para estudo todos os filamentos que são formados por proteínas fibrosas. Então existem filamentos formados pela proteína queratina, existem filamentos formados pela proteína vimentina, filamentos formados por desmina e assim por diante. Mas sempre proteína fibrosa para ser estudado dentro dessa classe. Qual é o diferencial aqui? Bom, aqui na formação do dímero e na região de contato entre os dímeros para formar o tetrâmero e sucessivamente, há vários tipos de ligação. Então esses filamentos eles são muito mais estáveis, muito mais difícil mexer em comprimento de filamento intermediário do que microtúbulo e microfilamento, filamento de actina, né? Que são extremamente dinâmicos. Esses aqui não, eles não são tão dinâmicos, demora para mobilizar, demora em relação aos outros, claro. Por outro lado, a resistência deles é fantástica. Esses filamentos é que vão dar a sustentação para a célula. Eles atravessam a célula de uma extremidade a outra, cruzando o citoplasma. Eles vão ajudar também a organizar toda essa disposição interna dos componentes celulares. Tá? E principalmente, em alguns casos, eles se comunicam com filamentos em outra célula, ajudando aí a dar a estabilidade necessária, a resistência necessária a alguns tecidos. Então, sustentação, resistência, atração e organização dos chamados desmossomos, que são estruturas pontuais que ajudam a prender uma célula na célula vizinha. Aqui corados, então, vocês observam o preenchimento por toda o interior da célula. Então agora que já vimos aí que o citoesqueleto tem filamentos formando uma malha abaixo da membrana, os filamentos de actina ou microfilamentos, que alguns estão atravessando a célula em todas as orientações, que são os filamentos intermediários, e que os microtúbulos partem dos centrosomos, se espalhando e recolhendo pelo citoplasma para deslocar organelas. Vamos dar uma olhada num grupo de proteínas que auxilia os filamentos, as proteínas motoras, como a dineína e a quinesina. Dineína e quinesina trabalham associadas aos microtúbulos para fazer aí o transporte das vesículas revestidas. Vesículas, então, são essas bolsas de membrana. Vocês estão vendo aqui um pedaço de uma vesícula com as proteínas transmembrana, né, da membrana da vesícula. E a dineína ou a quinesina, elas prendem na membrana da vesícula e interagem com a tubulina e vão se deslocando aqui. Tá? Vocês podem ver na animação do vídeo que eu fiz menção que elas vão aqui, pequenos passos, elas interagem com a alfa-tubulina, beta-tubulina e vão se deslocando. Também tem proteína motora que interage com o filamento de actina. Tá? Inclusive ela é muito famosa. Lá nas células musculares, a actina tem uma organização diferenciada. Os microfilamentos se organizam formando feixes para formar os sarcômeros, que são as estruturas contráteis das células musculares. E quem interage com microfilamento é a proteína motora miosina. Então a miosina vai mobilizar os microfilamentos e a dineína e a quinesina vão mobilizar aí os deslocamentos sobre microtúbulos. Essas vesículas revestidas, elas são muito importantes para a distribuição de componentes celulares entre os retículos endoplasmáticos e o complexo de Golgi. Complexo de Golgi para a membrana plasmática, do complexo de Golgi para os lisossomos. Então o que nós chamamos aí de via secretora. Aqui, essas proteínas então motoras, como a quinesina aqui desse artigo que eu trouxe para vocês só para ilustração, elas são tremendamente estudadas, né? A célula é um assunto interdisciplinar. Aqui no módulo vocês já tem aula, uma interação aí de biologia celular,
genética, bioquímica, histologia, embriologia, então uma forma integrada, mas vejam aqui, esse artigo analisa a força que a proteína faz em relação ao volume e à carga da vesícula que ela precisa transportar em relação à resistência das tubulinas. Então aqui uma separação dos vetores aí, vão tracionar a proteína para cá, etc. Como vocês estudam aí com os nossos colegas, os professores de física. Então vimos aqui um panorama sobre o citoesqueleto, o que é o citoesqueleto, quais as funções do citoesqueleto, do que ele é composto, as 3 classes de filamentos, como eles são organizados, que região celular eles ocupam e que funções eles desempenham. E aí passaremos para a próxima etapa da aula. Então, se as proteínas que ficam no citosol, como o citoesqueleto que acabamos de ver, são sintetizadas por ribossomos livres, as proteínas que vão para a via secretora, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, membrana plasmática, lisossomo, elas têm um outro processo de distribuição. Os detalhes da síntese proteica vocês vão estudar na aula da professora Daniela, expressão gênica, né? Com a transcrição e a tradução. Bom, o que é a via secretora? Os retículos endoplasmáticos, aí, ou retículo endoplasmático, região rugosa, região lisa, e o complexo de Golgi, eles são organelas anabólicas, organelas envolvidas nos processos de síntese de substâncias celulares. Enquanto a mitocôndria é um local importante do catabolismo, né, da degradação de moléculas para gerar energia, os retículos e o Golgi produzem substâncias e logo consomem muita energia. São uma via de distribuição desses produtos celulares para os diferentes locais da célula. Então, nos retículos e no Golgi, as moléculas são produzidas, modificadas e distribuídas para o ambiente celular. As proteínas que passam pela via secretora, elas são sintetizadas por ribossomos que vão se aderir à membrana do retículo endoplasmático, mas em tanta quantidade que a membrana do retículo fica toda enrugada. E por isso essa região do retículo é chamada de retículo endoplasmático rugoso, RER. A partir do retículo rugoso, elas serão transportadas então por vesículas, tá aqui o núcleo, aqui é sintetizado, aqui está o DNA, são sintetizados os RNAs, o RNA mensageiro sai pelos poros da carioteca, encontra os ribossomos livres, a proteína é sintetizada. Se essa proteína tiver como destino a via secretora, o ribossomo é aderido aqui para a membrana do retículo, a proteína fica dentro do retículo e daqui para o complexo de Golgi ela vai por vesículas. Vesículas que estão transportadas pelas proteínas motoras ao longo dos filamentos do citoesqueleto. No Golgi, a proteína passa por transformações, que são adicionados os açúcares, etc., e segue para o destino final, que pode ser a membrana ou um lisossomo. Então, o retículo endoplasmático, começamos aí o caminho do núcleo até a membrana, seguindo a via secretora. O retículo endoplasmático rugoso, na verdade, ele é uma projeção da membrana nuclear, da carioteca. A carioteca é uma membrana dupla, os detalhes da carioteca a gente estuda na aula de núcleo, mas essa membrana ela vai se projetando para dentro do citoplasma, formando dobras. Não há uma separação física entre a membrana nuclear e a membrana do retículo rugoso. É uma única membrana que se projeta para dentro do citoplasma com esse tipo de organização. Se olharmos aqui na microscopia eletrônica, vocês vão ver a intensidade dessas lamelas do retículo. Em alguns tipos celulares, muito presente. Tá? Os ribossomos aderidos externamente vão dar esse aspecto escuro aqui no microscópio. Então o retículo endoplasmático, ele é um local de síntese e distribuição de proteínas
E no próprio retículo já começam a ser adicionados os primeiros açúcares, né? O início do processo de glicosilação ou adição de açúcares às proteínas ocorre já no retículo rugoso. Aqui um linfócito, que é uma célula especializada na produção e secreção de um tipo específico de proteína, que são os anticorpos. Então, como ele tem que produzir e secretar muitos anticorpos, ele tem um retículo rugoso muito proeminente. Bom, o ribossomo, todo ribossomo inicia a síntese proteica livre no citosol, interage com o RNA mensageiro, e quando começa a ser sintetizada a proteína, quer dizer, quando os primeiros aminoácidos da proteína começam a ser adicionados aqui, formando o início do polímero, lá no núcleo, lá no gene, já tem a informação para a sequência da proteína e também de como ela vai chegar no local de destino. Tá? Uma proteína da membrana plasmática, no gene dessa proteína, já tem a informação que ela tem que estar na membrana plasmática. E como é essa informação? Bom, a primeira informação lá do gene passa para o RNA e depois aparece aqui no início da proteína. Esses aminoácidos da ponta aqui da proteína, do comecinho, eles vão atrair um peptídeo que está no citosol, travando o ribossomo. Então o ribossomo para a síntese proteica e é atraído para a membrana do retículo, onde há esse tipo de translocador aqui, tá? Se aqui é o comecinho da proteína, o ribossomo estaria aqui. A proteína tem uma sequência sinal que reconhece uma partícula reconhecedora de sinal, que é atraído, o conjunto todo é atraído para a membrana do retículo. O ribossomo acopla aqui, como está nessa outra figura, e aí a síntese da proteína continua. E ela vai cair, vai ser sintetizada e vai cair dentro da membrana do retículo, como está aqui. Ao final da síntese, a partícula sinal aqui, a sequência sinal é clivada, fica aqui e a proteína fica solta dentro do retículo. O detalhe aqui é que se a proteína que estamos falando for uma proteína transmembrana, a síntese tem continuidade até chegar aqui a sequência de aminoácidos hidrofóbicos. Nesse momento, o translocador abre e a proteína toda desloca para a membrana aqui, a síntese continua. Tá? Então a proteína ela já fica transmembrana aqui na membrana do retículo. E daqui ela vai sair transmembrana na vesícula, vai chegar transmembrana no Golgi, vai sair transmembrana do Golgi e vai chegar a transmembrana lá na membrana plasmática. Bom, à medida que o retículo vai se afastando do núcleo, ele vai mudando a sua configuração. Os canais eles deixam de ser achatados, como é aqui na região próxima à carioteca, e passam a se apresentar como canais cilíndricos e sem ribossomos. Não há aqui translocadores para atrair ribossomos, porque aqui nos canais desse retículo, que nós chamamos de retículo liso, não há mais síntese de proteína. Dentro desses canais tem uma série de enzimas que vão controlar a síntese dos lipídios e também a metabolização ou biotransformação de drogas, medicamentos, hormônios diversos, várias substâncias que a célula que já cumpriram a sua função e que a célula precisa degradar. Isso acontece no retículo liso. Além disso, o retículo liso controla a disponibilidade de cálcio para o citosol. O cálcio no citosol ele vai controlar uma série de alterações celulares, de respostas celulares. O cálcio ele é eita, ó água! O cálcio é um sinalizador muito importante no meio intracelular. E para isso ele não pode estar sempre lá. Então ele fica sequestrado dentro do retículo liso, com o sinal apropriado abrem-se canais de cálcio. Como ele está concentrado dentro do retículo, ele vai automaticamente, por difusão facilitada, vazar para o citosol.
provoca as alterações que a célula necessita. Por exemplo, muito citoesqueleto é mediado por cálcio e depois ele é bombeado de volta para dentro do retículo, onde ele fica armazenado para ser liberado no segundo momento e no terceiro momento e sucessivamente. Então aqui na micrografia eletrônica vocês veem vários círculos que são na verdade cortes transversais dos canais do retículo, tá? Alguns desses aqui que estão mais alongados são da transição e outras são porque o canal estava nessa posição e o corte pegou o canal inclinado. As funções do retículo liso são muito importantes para o funcionamento da célula. Revisem isso aqui. Bom, dos dois retículos, o material produzido nos dois retículos, então proteínas produzidas no retículo rugoso, lipídios produzidos no retículo liso, eles são transportados para o complexo de Golgi para serem modificados. Então lá no Golgi vão ser formados glicoproteínas, glicolipídios. Como é que acontece esse transporte? É o transporte mediado por vesículas revestidas, como eu já comentei. Só que essas vesículas, elas estão transportando substâncias do retículo rugoso para o complexo de Golgi, do retículo liso para o complexo de Golgi, do complexo de Golgi para lisossomo, para a membrana plasmática. Então, como é que uma vesícula que sai do retículo rugoso não vai por engano para o lisossomo, por exemplo? Porque cada vesícula é revestida por um tipo de proteína diferente. Então as vesículas que saem do retículo rugoso, elas são denominadas, são revestidas por proteína COP. COP é de coating protein, coat de casaco, de revestimento. Então existe COP2, COP1 e elas vão estar, a formação da vesícula aqui numa lamela do retículo, pelo revestimento do COP2, interage com microtúbulo, é transportado até o complexo de Golgi, onde vai se fundir em uma das lamelas do Golgi. Aqui na micrografia eletrônica nós vemos aqui várias vesículas no meio do caminho, vesículas sendo recebidas aqui no Golgi, tá? Uma aqui, a outra aqui. A formação das vesículas revestidas. Quando eu falei para vocês que o ribossomo adere à parede do retículo e que algumas proteínas ficam transmembrana no retículo, entre elas estão aqui os receptores de carga, tá? Então, são transmembranas no retículo. Quando uma proteína sintetizada que está dentro do retículo precisa ser transportada para o complexo de Golgi, tá? Vai fazer da seguinte maneira. Liga no receptor de carga. Na região externa aqui do citosol, esse receptor altera e atrai as proteínas de revestimento. Essas proteínas são côncavas, então quando elas encostam na membrana, elas forçam uma dobra de membrana e elas vão encaixando uma nas outras. Aqui. Tem uma, aqui. Tudo ao contrário aqui, gente, parece um microscópio isso. Aqui e aqui. Então encaixa e tum, e vai forçando a dobra da membrana que vocês estão vendo aqui, tá? No final isso aqui desprende e essas proteínas de revestimento, elas vão endereçar a vesícula, porque lá na organela de destino tem receptores para as proteínas específicas de revestimento. Então, no complexo de Golgi tem receptores para as proteínas COP. Já na membrana plasmática tem receptores para clatrina, que é um outro grupo de proteínas. A clatrina... vou voltar aqui. Eu já falo da clatrina. Então, nesse caso aqui, a vesícula que sai do retículo, ela vai até o Golgi numa interação com a quinesina, tá? Através dos microtúbulos. Bom, chegando ao Golgi, as diferentes cisternas do Golgi têm diferentes enzimas. E uma proteína pode passar por todas as cisternas do Golgi, ela vai sair do outro lado com uma infinidade de modificações, tá? E outras têm modificações mais simples, não usam todo o potencial do complexo de Golgi.
Então no Golgi ocorre a adição de açúcares, a glicosilação de proteínas e de lipídios. O Golgi ele vai fazer a secreção de moléculas, secreção constitutiva, secreção regulada. Acabou a água. Só estou enchendo aqui, galera. Eu apertei o pause, mas a aula não parou. E continuamos. Ao vivo que não é vivo. Porque com a garganta seca o som muda e fica horrível aí para vocês. Vamos lá. Então, do Golgi, o Golgi também alimenta os lisossomos. É no Golgi que são produzidas as enzimas digestivas do lisossomo. Então o Golgi ele libera vesículas que chegam até a membrana para secretar para o exterior, moléculas, secreção regulada. Libera vesículas com moléculas que vão ficar na composição da célula, secreção constitutiva. E também libera moléculas para abastecer os lisossomos. Complexo de Golgi na região de chegada, região que nós chamamos de cis proximal, recebe as vesículas. E na região trans, região de saída, emite vesículas para a membrana e para lisossomos. Um detalhe importante, gente, é que tanto o retículo quanto o complexo de Golgi, vamos pegar o retículo primeiro. Se o retículo está a toda hora perdendo um pedaço de membrana para formar uma vesícula e transportar as substâncias para o complexo de Golgi, uma hora a membrana do retículo vai acabar. Então, para impedir que isso aconteça, existe um fluxo retrógrado do Golgi de volta para o retículo. Tá? Com vesículas, entre aspas, vazias. Por que entre aspas? Porque ela traz de volta receptores de carga, tá? E ela traz, o principal, pedaços de membrana. Então as vesículas que saem do retículo para o Golgi são revestidas por proteína COP2. As que voltam do Golgi para os retículos são revestidas por vesículas por proteínas COP1. É uma forma de diferenciar para onde está indo a vesícula. Consequentemente, no retículo endoplasmático temos receptores para COP1 e lá no Golgi receptores para COP2. Aqui, embora eu esteja usando a mesma figura lá do slide anterior do transporte retículo-Golgi, como eu estou falando do transporte entre o complexo de Golgi e lisossomos ou membranas, é um outro estágio do transporte. E como eu fiz a menção lá atrás, o tipo de proteína aqui é chamada clatrina. A clatrina também vai se organizar, vai ser atraída por receptor de carga na superfície do Golgi, vai concatenar ali na superfície do Golgi, forçando uma dobra de membrana para a emissão da vesícula. E nas organelas de destino, membrana, lisossomo, há receptores para clatrina. A secreção constitutiva, então, são substâncias que vão ficar na composição da membrana, como bombas canais e as moléculas do glicocálice, que nós vimos aí na aula de membrana, vocês viram com a professora Juliana. E a secreção regulada é alguns tipos celulares, como por exemplo neurotransmissores, hormônios, uma infinidade de substâncias que a célula armazena no Golgi e vai liberando no momento apropriado de acordo com o estímulo. Vamos chegando aí para o final, falar de lisossomos. Os lisossomos são uma organela formada por uma única membrana, uma membrana simples, dupla camada de fosfolipídios, que vão realizar a digestão intracelular. Então o lisossomo ele evolui a partir dos endossomos, são corpos internos aí que contêm o material ingerido pela célula. Esse slide aqui mostra diferentes possibilidades de atuação dos lisossomos. Lembrando que o lisossomo é uma vesícula com as enzimas digestivas. Então aqui o processo de fagocitose. Não está muito bem ilustrado isso aqui, tá? O ideal seria que essa ponta da membrana e essa outra estivessem se projetando além do plano da membrana aqui, tá? Isso aqui já é uma fase posterior da fagocitose. Mas a ideia é essa, o citoesqueleto empurra a membrana, primeiro, vamos do início. Uma substância
vai aderir na membrana, nesse caso aqui é uma outra célula, uma célula bacteriana. A membrana percebe, reconhece, adere na bactéria. As proteínas de adesão à bactéria sinalizam aqui no interior para o citoesqueleto. O citoesqueleto vai empurrar a membrana, formando os pseudópodos. Os pseudópodos vão englobar a bactéria, formando aí um vacúolo, né, que nós chamamos, é quase que uma formação de uma vesícula ao contrário isso aqui, tá? E a bactéria vai ficar agora dentro do citoplasma, mas revestida por um pedaço de membrana que veio da membrana plasmática. Então essa bactéria não está em contato com as organelas celulares, ela está protegida aqui. Na verdade a célula está se protegendo da bactéria. Aqui na outra extremidade um processo de endocitose, tá? Um mecanismo um pouco diferente. Em alguns livros pinocitose, enfim. Mais do que aquela definição antiga de pinocitose é partícula líquida, fagocitose é partícula sólida. Isso aqui tem muito a ver com o comportamento da membrana. Na fagocitose é um comportamento ativo do citoesqueleto empurrando a membrana para formar o pseudópodo e englobar. Normalmente algo maior, como uma célula bacteriana. Na pinocitose é mais um comportamento passivo do citoesqueleto se afastando e forçando, deixando a membrana entrar num processo de invaginação. Nos dois casos vai ser formado aqui um endossomo corpo interno, tá? Se for de fagocitose, fagossomo. E nesses dois casos há uma fusão com o lisossomo. O lisossomo vai então ativar as enzimas e concluir o processo de digestão. Temos fagocitose, temos endocitose e temos a autofagia. A autofagia, gente, é a digestão de uma estrutura da própria célula, como por exemplo uma mitocôndria. Então, o retículo, mais uma vez o retículo, vai doar parte da membrana para envolver e isolar a mitocôndria, que vai se fundir com o lisossomo para fazer a digestão dessa mitocôndria, ou de um peroxissomo, ou de uma outra substância celular. Ué, mas para que a célula vai digerir uma mitocôndria? Mitocôndria não é importante? Claro que a mitocôndria é importante, mas uma célula que estava exigindo uma alta demanda de energia, tá? Por exemplo, um atleta que treina aí todos os dias, ele vai ter muito mais mitocôndrias nas células musculares do que um indivíduo sedentário. Se esse atleta sofre uma lesão e precisa ficar de repouso, precisa ficar na fisioterapia, o excesso de mitocôndria não tem utilidade. Ele pode funcionar, a célula pode funcionar com um número menor de mitocôndria. Então esse número de mitocôndrias é regulado. As mitocôndrias em excesso serão eliminadas por autofagia, tá? Digestão de uma estrutura interna da própria célula. Aqui, ó, na micrografia eletrônica, temos aqui um lisossomo que está digerindo simultaneamente uma mitocôndria e um peroxissomo. O detalhe, gente, é que quando o atleta for voltar, tá? O médico do time de vocês fala lá, o jogador tal já está pronto para entrar, está curado da lesão. Aí vocês acham que ele vai entrar, disputar a final? Não vai. Ele precisa, entre aspas, recuperar o condicionamento físico. Quando o repórter fala isso para vocês, o que eu escuto é, ele precisa recuperar o alto número de mitocôndrias nas suas células musculares, senão ele não vai correr os 90 minutos. Então ele vai voltar a treinar todos os dias, estimulando as células musculares a aumentar o número de mitocôndrias para dar conta aí da demanda energética a qual ele será submetido. Então essa dinâmica da célula eucarionte é muito legal, tá? E essa reciclagem de componentes internos pelos lisossomos faz parte disso. Outros exemplos são estruturas celulares que perderam a funcionalidade, foram lesadas, degradadas e que seus componentes podem ser reciclados. Seguimos. Bom, o lisossomo tem enzimas ácidas, chamadas de hidrolases, né? Elas vão hidrolisar as macromoléculas que compõem, por exemplo, uma célula bacteriana ou uma mitocôndria. Essas hidrolases, então, hidrolase é um termo geral, tá? Para a enzima que vai hidrolisar. Hidrolase ácida porque ela vai ser ativada em pH ácido. Então isso é uma forma de proteção, inclusive, da própria célula. Por quê? Porque o pH do citosol ele é em torno de 7, 7,2. O interior
do lisossomo é um pouco mais ácido. Na hora que o lisossomo se funde com o endossomo, com um vacúolo de fagocitose ou um autofagossomo, e que ele precisa iniciar a digestão, o lisossomo tem bombas de hidrogênio. Então ele vai bombear prótons de hidrogênio do citosol para o seu interior, acidificando o pH aqui dentro. Quer dizer, o pH dentro do lisossomo cai para 5. E aí as hidrolases são ativadas. Diversas hidrolases. Nucleases para degradar ácido nucleico. Proteases para degradar proteínas. Glicosidases para degradar os carboidratos. Lipases para degradar lipídios. Fosfatases, sulfatases. Fosfolipase, porque o que está sendo degradado tem muita membrana, então tem enzima específica para fosfolipídio. E todas essas hidrolases, então, serão ativadas para reciclar aí, quebrar as estruturas macromoleculares, liberar os monômeros e favorecer que esses monômeros sejam usados nas sínteses que ocorrem em outros locais da célula eucarionte. E aí, pessoal, estudamos então as proteínas que ficam no citosol, e com isso já estudamos toda a organização do citoesqueleto. Estudamos as proteínas que seguem pela via secretora, então são sintetizadas por ribossomos que vão ser aderidos ao retículo no início da síntese e depois distribuídas dali para frente por vesículas. E com isso já estudamos as funções do retículo região rugosa, retículo região lisa, complexo de Golgi e lisossomos. Membrana já estudamos na aula da outra semana anterior. Núcleo, teremos uma aula específica para núcleo DNA, bem como mitocôndria, cloroplasto, peroxissomos. Teremos aí aula específica para as organelas envolvidas nos processos energéticos. Mas vamos ver como é o transporte das proteínas para o núcleo, mitocôndria e cloroplasto peroxissom, agora de uma forma mais ágil. Então, para entrar no núcleo, as proteínas são produzidas por ribossomos livres, tá? Mas com uma marcação apropriada para que elas possam interagir com o complexo do poro. Então, a membrana carioteca ou membrana nuclear, ela é dupla. Aqui a face, isso aqui é uma dupla membrana, uma bicamada lipídica. E aqui é uma bicamada lipídica. Então, quando eu falo que a membrana carioteca é dupla, são duas bicamadas de fosfolipídios com suas proteínas e etc. Tá? Na micrografia eletrônica, observem aqui, ó, uma voltada para o citosol, a outra voltada para dentro do núcleo. E essa região aqui é o complexo do poro, que tem uma série de proteínas diferentes. Algumas que se projetam para o interior do núcleo, onde há um anel, que está aqui assim na micrografia eletrônica, e outras que se projetam para o citoplasma sem a formação de anel. Essas aqui vão receber as substâncias que vêm do citoplasma para entrar no núcleo. Proteínas, então, né? Lá dentro do núcleo tem proteína na cromatina, né? As histonas, tem todas as polimerases e demais enzimas que atuam na replicação do DNA. Então, helicase, DNA polimerase 3, polimerase 1, topoisomerase e assim por diante. Tem as proteínas que sintetizam os RNAs, então as RNAs polimerases. E todas essas enzimas sintetizadas no citosol precisam atravessar o complexo do poro. Aqui uma micrografia eletrônica de um complexo do poro observado de dentro do núcleo para fora, né? Uma carioteca que foi rompida. Então, esse desenho de roda de carroça aqui. O anel central, que está aqui, tá? Esses raios aqui ligando e lá ao fundo a membrana. E aqui uma outra micrografia da mesma estrutura. Bom, existem proteínas de carga aqui, tá? Formam um complexo para interagir com isso aqui, entrar no núcleo, soltar aqui a proteína que tem que ser transportada e depois, as polimerases, por exemplo, depois essas proteínas de transporte, elas voltam para o citosol para buscar uma nova proteína. Então são aí proteínas RAS, importinas,
Essas diferentes classes de proteína que vão fazer a mediação do transporte citoplasma-núcleo, todas elas interagem com o complexo de poro e a maioria delas é regulada por GTP. E para mitocôndria e cloroplasto? Mitocôndria e cloroplasto, peroxissomo também, mas mitocôndria e cloroplasto são organelas formadas por dupla membrana. Tá? Existe uma bicamada lipídica aqui, que é a membrana interna da mitocôndria, e existe uma bicamada lipídica aqui, que é a membrana externa da mitocôndria. E essas duas membranas têm transportadores, translocadores, similares aos que eu falei para vocês lá na parte de ribossomo, de retículo endoplasmático. Então, proteína que tem como destino mitocôndria e cloroplasto também é sintetizada por ribossomos livres, tem sequência sinal, interage com o translocador da membrana externa, que é o TOM, Translocator of Outer Membrane, depois interage com o translocador da membrana interna, que é o TIM, Translocator of Inner Membrane, e assim ela chega até a matriz da mitocôndria. Tá? Essa é uma organização da mitocôndria, com membrana externa, membrana interna, as cristas mitocondriais, o líquido aqui interno, que é a matriz mitocondrial, tem o genoma próprio, tem ribossomos próprios para sintetizar proteínas específicas. Na aula de mitocôndrias vamos explorar tudo isso. Tá? Aqui um resumo da respiração celular, né? Glicose mais oxigênio, liberando aí CO2, água e ATP. Então é o local de síntese de ATP para toda a célula, local das vias do catabolismo, fundamental às mitocôndrias, tanto que teremos uma aula específica para esse assunto. Os cloroplastos são uma organela anabólica de células vegetais, aí algas, fitoplâncton. Eles vão realizar a famosa reação da fotossíntese. Então é uma reação de síntese anabólica, consome energia. Vão captar diversas moléculas de CO2 com a água e com a fonte de energia aí da luz, vão então produzir os carboidratos básicos, aí, glicose, liberando como um subproduto o oxigênio. Então um local de conversão de energia luminosa em energia química, síntese de glicose. Também falaremos do cloroplasto e do processo de fotossíntese em uma aula específica, porque a fotossíntese no ambiente marinho é um processo ímpar. Bom, cloroplastos também tem uma organização com diferentes camadas de membrana, que exploraremos na aula específica. Tá? Membrana externa, interna, a membrana tilacoide, que é fundamental para entender a fotossíntese. Além de genoma próprio, ribossomos próprios, que iremos explorar nessa aula a qual me refiro. E por fim, para não deixar de abordar aqui, visto que recebem proteínas pelo mesmo mecanismo de mitocôndrias e cloroplasto, os peroxissomos. Peroxissomos são uma organela formada por uma membrana única, uma única bicamada lipídica. Eles atuam muito na oxidação do peróxido de hidrogênio. Oxidação do peróxido de hidrogênio, que é um elemento que em excesso vai ser tóxico para a célula, né? O peróxido de hidrogênio é um radical livre. Vamos abordar a sua produção lá na aula de mitocôndrias. Os peroxissomos também são importantes no catabolismo de ácidos graxos de cadeia longa. Então alguns tipos de lipídio vão ser degradados dentro dos peroxissomos. Tá? E aqui na micrografia eletrônica vários peroxissomos. Aqui mostrando esse core, né, central da enzima urato-oxidase cristalina. E é isso, gente. Então hoje aqui a gente deu uma olhada no... deixa eu ver, foi uma aula mais longa. Uma outra estratégia de videoaula. A da semana anterior eu separei em 2 vídeos mais curtos, objetivando aí a organização de vocês de assistir em momentos diferentes. Na aula de hoje, nós vimos de uma forma ampla toda a organização do citoplasma da célula eucarionte. Eu optei por abordar esse assunto através da distribuição das proteínas celulares, porque são as moléculas
que tem maior diversidade de funções estão presentes na maior número de compartimentos celulares. Então, seguindo o caminho da distribuição das proteínas celulares, estudamos o citoesqueleto, retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi e lisossomos, tá? Numa aula única. Eu vou, depois aqui com o auxílio do meu assessor, organizar esse vídeo no YouTube em sessões, tá? E aí vocês vão estudar, vão assistir essa videoaula, vão realizar a atividade avaliativa e vão depois dar o feedback lá no momento síncrono para ver o que está mais fácil, mais adequado para vocês para estudar nessa pandemia de 2020 no planeta Terra. Se vai ser através de vídeos mais curtos ou de um vídeo mais longo que vocês podem pausar, voltar e identificar as sessões. Muito bem, leiam o capítulo correspondente a citoesqueleto, que está em um capítulo, e a sistema de endomembranas ou via secretora, que são os retículos Golgi, lisossomo, que está em outro capítulo, dos livros que estão na bibliografia aqui do nosso programa e que estão disponíveis na biblioteca virtual. Não esqueçam de fazer o e-mail institucional, realizar o cadastro na biblioteca, e eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouco chega o nosso patrocinador. Hoje eu acordei antes das galinhas, porque enquanto elas não botam o ovo, o carro não pode transportar. É isso! E lá vem o carro dos ovos passando pela sua casa e eu vou tomar o breakfast e vou para minha primeira reunião. Um beijo, queridos! Tchau, Cirizada! Um abraço, povo amigo! Fiquem bem e até o próximo vídeo aula! Foi!